Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: Deus recompensará a tua fé. Tem como texto base Gálatas, capítulo 3, versículo 6, epístola ou carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que nos fala o seguinte: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, afirma o apóstolo Paulo aos cristãos gentios da comunidade de fé da região da Galácia. Ainda que não eram judeus em sua maioria, mas muitos destes eram conhecedores da história de vida do patriarca da nação judaica, Abraão. Abraão é exemplo de fé, não só para a nação que Deus formou através de si, o povo da promessa, a menina dos olhos de Deus, conforme Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, mas Abraão também é exemplo de fé para os cristãos de todos os tempos. Quando se olha para o Antigo Testamento, em específico para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, nos seus 11 primeiros capítulos, que abrangem mais ou menos 2000 anos de história, espaço quase igual ao de todo o resto da Bíblia, para se falar nesses 11 capítulos, desses 2000 anos de história, acerca do início da raça humana, para se falar acerca do dilúvio e a salvação da família de Noé, para se falar da Torre de Babel e a confusão das línguas, ou seja, a origem dos idiomas e dialetos, pois até então se falavam uma só língua. Mas o autor o autor de Gênesis, ele dedica 14 capítulos, 11 para falar de eventos importantíssimos da história da raça humana, mas 14 capítulos para falar da história de um só homem, por nome de Abraão. E isso é possível, amado irmão, amada irmã, a razão é simples, porque Abraão é o pai dos que creem. Ele desempenha um papel importante na genealogia, na história da redenção humana. Ele vai aparecer na genealogia de Jesus, conforme Mateus 1, versículo 2, Lucas 3, versículo 34, colocarão Abraão na genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, conforme Mateus 1, versículo 1, da genealogia de Abraão, nasceu o Redentor do mundo, o Salvador do mundo, Cristo Jesus. A fé de Abraão está intimamente ligada à sua obediência a Deus. Sim, porque renunciar ao pecado, renunciar à concupiscência da carne, renunciar à soberba da vida, renunciar aos deleites efêmeros e passageiros da carne, renunciar aos desejos próprios para se submeter à soberana e sublime vontade do nosso Deus, esperar com paciência em Deus. Quando a luta parece que quer te engolir e todos à tua volta parece que não estão nem aí para a sua dificuldade e dor, permanecer crendo ainda assim, quando muitos já chutaram o balde, isso é apenas para aquele que tem fé, aquele que exercita a sua fé em Deus, que acredita que a sua história não vai terminar assim, tem recompensa dos céus para mim e também para ti. O autor aos Hebreus, no capítulo que é conhecido como o capítulo da galeria dos heróis da fé, dedicará 7 versículos para falar do pai na fé, Abraão. O mesmo autor aos Hebreus, nesse capítulo 11, ele menciona 2 oportunidades em que Abraão usou a sua fé, sendo que a primeira está no versículo 8, pela fé, sendo chamado, Abraão obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão tinha 65 anos de idade no saiu de Ur dos Caldeus. Na metade do caminho, na cidade de Harã, ele perdeu seu pai Terá. Aos 75 anos de idade, ele sai de Harã com destino a Canaã. Ainda que Abraão, conforme alguns afirmam, fosse um nômade, mas habitava antes em Ur dos Caldeus, importante centro industrial, agrícola e comercial daquela época, negou todas as comodidades que possuía para peregrinar em um deserto com sua família, sem saber para onde ia, mas confiando unicamente naquele que o chamou. Andou cerca de 1.500 quilômetros até chegar a Canaã, a terra que mana leite e mel. E ainda no caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã, ele perde o seu pai Terá, e ele faz esse caminho, esse percurso em 25 anos de sua vida, caminhando até chegar a Canaã,
a terra prometida. Porém, Deus honrou a fé de Abraão. Gênesis 15, versículo 5. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, e quantas estrelas se as pode contar? E disse-lhe: assim será a tua descendência. Versículo 6. E creu Abraão no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Quem crê em Deus será recompensado indubitavelmente. Quem crê em Deus não será iludido ou enganado. Quem crê em Deus, ainda que padeça lutas e provações no início, mas a vitória no final vem. Sim, ela vem. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, saiu do anonimato para se tornar pai na fé de uma grande nação, fundador de uma grande nação e exemplo de fé para nós cristãos de todos os tempos. Só a eternidade dirá o quanto Abraão enfrentou até ser reconhecido como pai na fé. Mas para ser pai na fé, lógico, ele tinha que ter fé. E ter fé é isso, é continuar crendo quando muitos já pararam, desistiram. É crer quando muitos já perderam a fé e esperança. É permanecer alegre em Deus quando muitos já foram consumidos pelo rancor, pela mágoa, pelo azedume, pelo embrutecimento, pela amargura de espírito. É seguir cantando e glorificando a Deus quando muitos só sabem murmurar, reclamar, falar mal do pastor, falar mal do culto, falar mal do cantor, falar mal do pregador, falar mal da igreja, falar mal do casamento, reclamar, murmurar e blasfemar. Ter fé é não perder o ânimo, o sonho, a meta, o foco, o objetivo, quando a maioria, justamente aqueles que não têm mais fé, olharam para as ondas bravias do mar e desistiram. Ter fé é não ser influenciado pela luta, pela dor, mas superar em Cristo, sabendo que com o meu Deus eu salto muralhas, sabendo que ainda que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã, pois já está nas potentes mãos de Deus para me entregar a bênção que Ele me prometeu. É isso ter fé. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele menciona ainda outra oportunidade em que Abraão exercitou a sua fé. Versículo 17. Pela fé Abraão ofereceu a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu único filho. Aquele que recebeu a promessa, Abraão, ofereceu seu único filho. Isso é muito forte. Esta prova que Abraão enfrentou foi uma prova de fé. Se o pai na fé não tivesse fé, jamais obedeceria a Deus quando pediu-lhe o seu único filho. Quando Isaque nasceu, Abraão já contava com 100 anos de idade. Isaque é filho da velhice de Abraão, mas Abraão é pai na fé. E sua fé, dissemos, o fazia obedecer a Deus sem questionar. Abraão não sabia, mas isto era só uma prova de fé. Até que ponto Abraão estava disposto a obedecer a Deus, a confiar integralmente nele com sua fé. A fé de Abraão em Deus o fez entregar o seu único filho, gerado na sua velhice a Deus. Gerado na sua velhice. Sabemos que Isaque, filho de Abraão, não foi sacrificado, mas esse exercício, essa prova de fé, mostrou para Abraão até que ponto de si ele estava disposto a entregar a Deus por sua fé. Ainda que Abraão fosse muito rico à sua época, mas Isaque, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, era o seu maior tesouro, pois era o filho da promessa gerado na velhice. Mas o autor dos Hebreus, capítulo 11, no versículo 18, afirma que Abraão cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Abraão tinha fé que Deus poderia das cinzas levantar o seu filho, mas teve a sua fé provada ao entregar em um ato de obediência a Deus seu maior tesouro, seu único filho gerado na sua velhice. Pedimos e exigimos tanta coisa de Deus. Desculpa a hipérbole, exagero, a falha exagerada, mas às vezes parece que nós queremos pressionar Deus contra a parede. Mas até que ponto você está disposto a renunciar, a doar algo de maior valor para você por sua fé a Deus? Até que ponto você está disposta a acreditar em Deus pelo seu milagre? No reino espiritual, existe o princípio da semeadura, é dando que se recebe. O que você tem doado ao reino celestial? Quando você se doar para Deus, se prepare, pois Deus derramará enxurrada de bênçãos dos céus para a sua vida. Creia, Deus recompensará a sua fé. Tenha um dia abençoado
em Cristo Jesus.